Você tem passado seus dias torcendo para que eles acabem logo? Esperando sexta-feira, esperando férias, esperando alguma coisa começar para finalmente sentir que está vivendo de verdade. Existe algo aqui que quase ninguém percebe. E quando voltarmos a isso no final, você vai entender por que esse padrão está drenando sua energia mais do que qualquer rotina pesada. Segure essa ideia, porque quando você quer que o dia acabe, não é o dia que está pesando, é a ausência de sentido. Observe isso com honestidade. Você acorda, faz o que precisa ser feito, cumpre tarefas, resolve problemas, responde mensagens, volta para casa. Funciona. Produz. Entrega. Mas em silêncio surge a pergunta: para quê? E quando essa pergunta não encontra resposta, o dia vira algo a ser suportado. Não é cansaço físico, é desconexão. Muita gente chama isso de exaustão, mas na maioria das vezes é um vazio existencial disfarçado de rotina. Você até dorme, mas não descansa. Porque o que desgasta não é o esforço, é a falta de direção. Repare no padrão. Quando você está fazendo algo difícil, mas sabe por que está fazendo, a experiência muda completamente. Um trabalho que não é o ideal, mas está financiando uma transição. Uma fase apertada, mas com um plano claro por trás. Um período de estudo intenso, com um objetivo definido. O sofrimento continua existindo, mas ele ganha estrutura. E isso muda tudo. Um filósofo que sobreviveu ao pior cenário possível da história moderna, Viktor Frankl, dizia algo simples e brutalmente verdadeiro. Quem tem um motivo suporta quase qualquer circunstância. Não é sobre gostar do processo, é sobre entender o propósito dele. Quando você sabe o para quê, o como deixa de ser o centro. Mas aqui está o ponto que poucos encaram. Muitas vezes, você não quer que o dia acabe. Você quer que essa sensação de inutilidade acabe. E se ela não for enfrentada, amanhã será igual. Depois de amanhã também. E você começa a viver em contagem regressiva. Segunda esperando sexta. Março esperando dezembro. Aos 20 esperando os 30. Aos 30 esperando alguma coisa que nem sabe o que é. Eu já vivi assim. Cumprindo metas externas e ignorando perguntas internas. Funciona por um tempo, até que começa a pesar. E quando pesa, a tendência é evitar. A gente diz, está tudo bem. A gente se distrai. A gente se ocupa ainda mais. Mas quanto mais você evita a pergunta, mais ela cresce. Porque o sofrimento não é apenas algo a ser eliminado. Ele é uma informação. Observe isso com maturidade. Desconforto não é fraqueza. É sinal. Se você acorda todos os dias querendo que tudo passe rápido, talvez exista algo pedindo revisão. Pode ser o trabalho. Pode ser a forma como você está se posicionando nele. Pode ser a relação que você mantém por medo. Pode ser a ausência de responsabilidade sobre escolhas que você adiou. Aqui muita gente se perde, porque olhar para isso dói. E dói porque implica decisão. E decisão implica responsabilidade. É mais confortável dizer, minha vida é assim mesmo, do que perguntar, o que precisa mudar em mim? Existe uma inversão poderosa que quase ninguém faz. Em vez de perguntar, o que eu espero da vida? Experimente perguntar, o que a vida espera de mim hoje? Percebe a diferença? Na primeira pergunta, você está esperando algo acontecer. Na segunda, você está assumindo posição. Essa simples mudança altera sua postura diante do dia. Se o dia está difícil, a pergunta deixa de ser, quando isso acaba? E passa a ser, o que este dia exige de mim? Talvez exija paciência, talvez exija firmeza, talvez exija que você diga não, talvez exija que você suporte com dignidade o que ainda não pode mudar. E aqui entra algo essencial. Nem tudo pode ser transformado imediatamente, mas sua postura sempre pode. Essa é a chave silenciosa que separa quem vive arrastado de quem vive consciente. Você pode estar num cenário imperfeito e ainda assim agir com clareza. Pode estar numa fase de transição sem se sentir perdido. Pode estar enfrentando caos externo e manter ordem interna. Mas isso exige uma decisão simples e profunda.
parar de fugir da pergunta central. Qual é o sentido deste momento da minha vida? Não o sentido da vida inteira, o sentido deste momento. Às vezes, o sentido é aprender. Às vezes é suportar. Às vezes é encerrar. Às vezes é começar. Mas ele sempre existe. O problema é que enquanto você estiver anestesiado, esperando o tempo passar, não vai enxergar. E o tempo vai continuar passando. Existe uma regra silenciosa que você pode aplicar ainda hoje. Quando perceber que está torcendo para o dia acabar, pare por um minuto e faça apenas isso. Pergunte: o que este dia espera de mim antes de terminar? Não é uma pergunta filosófica, é prática. Talvez a resposta seja concluir algo com excelência. Talvez seja ter uma conversa que você está adiando. Talvez seja simplesmente cumprir sua responsabilidade com presença. Mas ao fazer isso, você sai da passividade. E quando você assume o protagonismo, o dia deixa de ser inimigo. Ele vira campo de treino. Não estou dizendo que tudo ficará leve. Não é sobre romantizar dificuldade. É sobre parar de desperdiçar dias esperando que eles acabem. Porque quando você vive assim, está trocando pedaços da sua vida por expectativa. E expectativa nunca sustenta ninguém por muito tempo. Agora, retomando ao início, você percebe que não é o fim do dia que você quer. É o fim da desconexão. E isso não se resolve esperando sexta-feira. Se resolve assumindo responsabilidade pela direção. Existe ainda algo que não respondemos completamente. E se você perceber que o cenário inteiro precisa mudar, essa é uma conversa mais profunda. E ela exige coragem. Mas antes de mudar o mundo ao seu redor, você precisa mudar sua postura diante do que está vivendo agora. Se ficou até aqui, comente a palavra presença. Não como interação, como posicionamento. E observe, nos próximos dias, quantas vezes você quase entra no modo só quero que acabe. Quando perceber, aplique a regra. No próximo vídeo, vamos aprofundar essa tensão. O que fazer quando a sensação de vazio não é pontual, mas constante? Porque fortalecer sua vida não começa mudando tudo. Começa parando de fugir do que precisa ser encarado. E isso muda completamente a forma como você atravessa qualquer dia.